Olá, meus amores, bom dia, tudo bem com vocês? Preparados para mais uma aula? Então, gente, a aula hoje é aula de matemática, né? Só que antes de começar a nossa aula, eu vou dar para vocês umas dicas de estudo. Primeiro, que você procure um lugar bem calmo, bem arejado, silencioso, para que você possa ouvir, né, tudo que a tia está falando, tudo que a tia está dizendo, para que você não possa se perder na aula. A segunda dica é que você tenha sempre perto de você o seu material, ou seja, quando a gente vai executar a nossa atividade, a gente precisa do quê? Do lápis e da borracha, né? Então deixe sempre pertinho de você, para assim que acabar o vídeo, você poder realizar a sua tarefa. E a terceira e última dica é o seu livro didático, bem pertinho de você, para que você também possa acompanhar tudo que a tia está falando, tudo que a tia está dizendo. Porque no livro, ele vai estar lá mais complexo, né? De outra forma também. Só que antes de começar nossas aulas, eu já falei com vocês também sobre os números pares, números ímpares, sobre classes e ordem, como ela é executada, como ela é feita, né? E hoje o que a gente vai aprender é sobre os números ordinais. Com certeza você já ouviu falar dos números ordinais, né? Que a gente aprende no primeiro ano, no segundo e no terceiro ano também não é diferente. E nós usamos esses números na nossa vida cotidiana, né? Então vamos lá. O que é um número ordinal? É um conjunto de ordens, né? A gente sabe que ordem, tudo aquilo que a gente classifica, né? Para não ficar aquela mistura, aquela bagunça. Então a gente coloca tudo em quê? Em ordem. E números ordinais já está dizendo, é onde você vai colocar esses números na ordem. Aqui na lousa, eu coloquei para vocês um exemplo de números, né? Então aqui tem o número 1. O 2, o 3, o 4, o 5, o 6 e o 7. E o que foi que eu fiz? Aqui eu coloquei ele na ordem. Então vamos lá. O número 1, ele ficou como? Ele ficou primeiro. O número 2 ficou segundo. O 3, ele ficou terceiro. O número 4, ele ficou sendo o quarto número. O 5, o quinto, o 6, o sexto, o número 7, o sétimo. A gente sabe que os números, eles são infinitos. Tia, os números ordinais só é até 7? Não, né? Tem o 8, o 9, o 10, o 11. E o que é que você vai fazer? Colocar eles na ordem, né? Para que eles possam ficar na posiçãozinha dele da ordem, sem sair do lugar. Certo? Agora, gente, o que é que a gente vai aprender? Como se escreve os números ordinais. A gente sabe que os números é diferente da escrita, né? Como eu já falei para vocês, geralmente a gente escreve do jeito que a gente fala, né? Então, a gente tem que observar bem direitinho. Então, como é, tia, que eu vou escrever o número 1, ou seja, o primeiro? Então, vocês podem ver aqui que eu coloquei dois exemplos para vocês, né? Então, vai ficar primeiro, segundo. Aí, eu vou mostrar para vocês aqui, ó, o terceiro. Como é que eu vou escrever ele? Olha aqui, terceiro. Também eu vou escrever para vocês o número 4, que é o quarto, né? Então, vai ficar com quarto. E assim, gente, sucessivamente, né? Então, a gente tem que prestar atenção da maneira como vai ser escrito, né? Que não é realmente como a gente fala, é a maneira correta como a gente escreve, entendeu? Então, você tem que aprender a maneira correta como é que ele está escrevendo. Então, aqui eu escrevi o quê? Primeiro, segundo, terceiro, quarto.
Aí vocês continuam, né, em casa, o quinto, o sexto, o sétimo e o oitavo. Agora, mas tia, me diz uma coisa. Os números ordinais, eles estão presentes na nossa vida? Sim, ele está constante presente no nosso cotidiano. Quando você vai ao banco, né, que você tem aquela fila, o que é que a moça ela orienta você? Orienta a ficar na fila. Então ela faz o que? Ela faz uma ordem. Então ela pergunta: quem chegou primeiro? Quem chegou em segundo? Né? Você é depois de quem? Então ela vai ordenar. Então naquela fila que ela vai ordenar, então ela vai colocar a primeira pessoa que chegou para ela ser atendida, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta. Isso é o nosso cotidiano que a gente vive. Outro também, quando você vai em um consultório, né, que você tem uma consulta, então a moça lá também, ela pergunta: quem chegou primeiro? Então você é depois de quem? Então ela vai ordenar, né? Porque a gente sabe que tem consultas que vai por hora marcada, né? Só que nunca é por hora marcada, sempre é por ordem de chegada. Quem chegou em primeiro vai ser atendido, quem chegou em segundo, quem chegou em terceiro. Então, gente, são um cotidiano que a gente vive ele constantemente, né? Seja numa fila de supermercado, seja numa fila de banco, seja em um consultório, sempre vai ter aquela ordem, né? Aquela ordem de atendimento. E na matemática não é diferente. Não é verdade? Então, na matemática, a gente vai usar o quê? Os números ordinais. Então, a gente vai ordenar, né? A gente vai colocar eles na ordem. Então, vamos lá. Qual é o objetivo dos números ordinais? Para que ele serve? Qual é o objetivo dele? O objetivo dos números ordinais é indicar uma posição, ou seja, deixa eu dar aqui um exemplo para vocês. Vai existir uma competição, né? Lá na piscina. Então vamos lá. Então a gente sabe que tem o primeiro lugar, o segundo lugar e o terceiro lugar. Então 3 crianças lá concorrendo, né? Aquela vaga. Claro que todo mundo quer chegar em primeiro lugar, né? Então começa a competição, o juiz apita, então tem lá as crianças, né? Joãozinho, Mariazinha, então tá tudo lá competindo. O Joãozinho, ele fez aquela trajetória mais rápido. Se ele fez mais rápido, né? Ele conquistou o que no pódio? Ele conquistou o primeiro lugar. Então, a gente sabe que tem na ordem, que está na posição. Então, ele conquistou o primeiro lugar. Consequentemente, o amiguinho dele, né, que vem depois dele, conseguiu o segundo. E, por fim, o terceiro lugar. Então, existe as ordens, né? Existe a posição. Então, os números ordinais, o objetivo dele é isso, é ordenar, é uma posição, é a posição que cada um vai ficar. Então, existe também, no nosso trabalho, uma hierarquia também, né? Uma posição no trabalho, e enfim, no nosso cotidiano. Então, eu tentei aqui passar para vocês de uma forma simples, de uma forma bem legal, para que você possa aprender o que são os números ordinais. Lá no livro de vocês, no livro de matemática, vai ter realmente as atividades. E lá vai ter as perguntas, né? Como é que você vai executar essa tarefa? Você vai ler, né, a atividade, compreender o que você está perguntando.